Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, paz seja convosco. Quem aceita a paz que vem de Deus, diga amém. Glória a Deus. Você que está aqui na igreja, fique de pé em reverência à palavra. Você que nos acompanha, pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 25. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco hoje, vamos refletir sobre a espiritualidade moderna. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Bendito, tremendo e maravilhoso, sempre eterno. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, acharam? 2 Crônicas 25, nós vamos ler do verso 1 ao 10. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Joadã, de Jerusalém. Ele fez aquilo o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com um coração perfeito. Ora, sucedeu, quando o reino lhe foi estabelecido, que ele matou os servos que haviam assassinado o rei, o seu pai. Porém, ele não matou os seus filhos, mas fez como está escrito na lei, no livro de Moisés. Glória a Deus. Onde o Senhor ordenou, dizendo: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada homem morrerá pelo seu próprio pecado. Além disso, Amazias reuniu Judá e fez deles capitães sobre milhares e capitães sobre centúrias, de acordo com as casas de seus pais, por todo Judá e Benjamim. E ele os enumerou, de 20 anos de idade para cima. E neles achou 300.000 homens escolhidos, aptos para sair à guerra, que conseguiam manusear a lança e o escudo. Versículo 6. Também de Israel ele contratou 100.000 homens fortes e valentes, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio até ele, dizendo: ó rei, não permitas que o exército de Israel vá contigo, porque o Senhor não está com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Porém, se tu quiseres ir, que vá, sede forte para a batalha. Deus te fará tombar diante do inimigo, pois Deus tem poder para socorrer e também para lançar por terra. Versículo 9. E Amazias disse ao homem de Deus: mas o que eu farei dos 100 talentos, os quais eu dei ao exército de Israel? E o homem de Deus respondeu: o Senhor Deus é capaz de te dar muito mais do que isso. Versículo 10. Então Amazias separou o exército que veio até ele de Efraim para retornar para casa, porquanto a sua ira foi grandemente acendida contra Judá. E eles retornaram para casa em grande ira. Quantos podem dizer amém? Meu muito obrigado, podemos assentar, a gente vai discorrendo o assunto aí. Glória a Deus. Irmãos, por que eu falo, ou por que eu denominei essa nossa reflexão, essa mensagem de espiritualidade moderna? Nós vamos ver algumas características aqui na vida de Amazias do cristianismo atual, da maioria dos cristãos de nossa época, dessa geração de crentes, de cristãos que nós estamos vivendo entre ela e nela.
Veja bem, Amazias começa a reinar em um período de crise financeira. Era um período de crise financeira e grande desânimo entre o povo. Esse foi o período o qual ele começa a reinar. Só que tinha um porém. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que ele era um rei mais ou menos. O que é isso? Ele cria em Deus pela metade. Por que eu falo isso da espiritualidade moderna? É o retrato dos crentes de hoje. Eles creem em Deus pela metade. Não, enquanto está tudo tranquilo, que não exige muito a fé ou um esforço espiritual, não, eu creio em Deus. Mas a hora que a coisa aperta, desespera. Começa a agir por conta própria. Começa a fazer coisas que ele não deveria fazer. Porque o verdadeiro cristão, ele tem que aprender a esperar e depender de Deus. Começa por aí. E hoje nós vemos esse grande número de crentes, de cristãos, pessoas afoitas, pessoas desesperadas, pessoas ansiosas. Eu já preguei aqui, eu já falei isso, eu tenho ensinado muito sobre isso, que a ansiedade é o primeiro degrau para a depressão, gente. Uma pessoa ansiosa, ela começa a ficar ansiosa, e depois ela começa a se deprimir. A gente tem que tomar muito cuidado com essa ânsia. A própria Bíblia, ela nos ensina, diz, lançai sobre ele que é em Cristo, as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, no versículo 20 diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que você possa pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Levanta a tua mão direita comigo e diga: Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir ou pensar, segundo o seu poder, que opera em mim. Diga glória a Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas Amazias não, era um rei mais ou menos. Ele servia a Deus, conhecia a lei, aplicava a lei. Nós vemos aqui o exemplo, segundo a lei de Moisés. Ele matou os assassinos do seu pai, mas não matou os filhos dele. Por quê? Porque estava escrito na lei que o pai não morreria pelo filho, nem o filho morreria pelo pecado do pai. Mas cada homem morreria pelo seu próprio pecado. Está vendo? Ele cumpria algumas coisas, mas na hora de confiar, na hora do vamos ver, como diz o pessoal aí, está entendendo? Ele falhava, porque ele não confiava de todo no Senhor. Nós precisamos aprender a depender de Deus, a confiar em Deus. Coloca de lado esse desespero, coloca de lado esse negócio de, eu vou lá resolver. Não, para com isso. Aprenda a colocar no altar e deixar Deus resolver. É Deus quem resolve. Eu já fui chamado de sangue de barata. Eu já fui incompreendido. Muita gente me incompreende. Mas não tem problema, irmãos. Eu não dou um passo se Deus não der primeiro. Eu não faço nada se Ele não me autorizar. Pode falar o que quiser, pode pensar o que quiser, pode ficar chateado comigo, com raiva, torcer o bico. Para mim, não tem problema. Não tem problema. Nós precisamos aprender a depender de Deus, irmãos. Porque é Ele quem cuida de nós. Pare com esse negócio de ficar depositando sua confiança no homem.
Bíblia diz no livro de Jeremias: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força, o seu recurso. Não faça isso. Não faça isso. Confia em Deus. Confia no Senhor. Olha, Davi, ele diz no livro de Salmos: fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo. Quem é um justo? Aquele que teme e honra o seu temor a Deus. Porque não basta dizer: eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, e a sua atitude é o contrário. Não adianta. Então, ele diz: eu nunca vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi, e nem eu. É justo mesmo? É. Deus não vai te desamparar. Não tem. Você pode pegar a Bíblia inteira, pode procurar, não tem. Você não vai encontrar. Então, ele era um rei mais ou menos. Ele cria em Deus pela metade. Segunda coisa, ele tinha uma fé interesseira. Está chegando aí. A fé de Amazias era uma fé interesseira. Ele obedecia a Deus por interesse, mas não de coração. Uma fé interesseira. Não é assim? A gente só procura Deus quando está na prova. Quando está na luta. Aí busca, vira crente assim da noite para o dia. Fala até em língua. Às vezes até línguas do Paraguai, mas fala. Ei, que nabaçu. Fica cheio, mas interesse. E esse homem aqui, esse rei aqui, é o retrato da espiritualidade moderna, dos cristãos modernos, do cristianismo atual. Ele tinha uma fé interesseira. Interesseira. Ele obedecia a Deus por interesse, mas não de coração. Cuidado com isso. Cuidado com os seus interesses. Tudo aquilo que não for para a glória de Deus, irmãos, desconfia. Não, eu não estou falando do outro, não, eu estou falando de você mesmo. Olhe para si próprio. Ontem eu estava conversando com a minha esposa e meu filho mais novo. E eu estava falando com eles. Eu não tenho apego com nada, irmãos. Não tenho desespero com nada. Não. Para mim, o que importa é o Senhor. E Ele sabe o que eu estou pregando aqui. Eu não estou falando palavras ao vento. Eu não estou pregando para você o que eu não vivo. Não, eu vivo isso. Deus é o meu tudo. Deus é o meu tudo. Pronto, Ele para mim basta. Basta. Hoje na minha pregação, no programa de rádio pela manhã, eu falei, os meus olhos já viram muita coisa. É lógico que ninguém quer partir, né? Ninguém quer morrer, não é verdade? Nem eu que sou bobo não quero, não é verdade? Mas irmão, se Deus me levasse, eu já vi muita coisa, já fiz muita coisa. Esses olhos aqui já viram muito milagre. Essas mãos aqui, pelo poder de Deus, já realizou muitos milagres. Já abençoou muita gente, já tocou muita gente. Eu já vi muito milagre, tanto espiritual, físico, milagre, cura física, como financeiro. Eu já vi o agir de Deus, já vi coisas espirituais também, visões, revelações, muitas coisas. Mas, irmãos, nada é mais importante do que a comunhão com Deus. Nada é mais importante do que a presença de Deus. Valorize a presença de Deus. Valorize a sua comunhão com Deus. Leia a palavra, ore, fale com Ele. Cria dentro de você uma obsessão pelas coisas de Deus, uma obsessão pela palavra,
para cumpri-la, para amá-la, para vivê-la, para honrá-la, para respeitá-la. Coloca de lado essa fé interesseira. Se Deus não fizer, eu estou assim porque Deus não me deu. Eu estava crente que Deus ia fazer. Já viu aquele ditadozinho, pode pregar? Deus não dá asa à cobra. Cuidado. Cuidado para você não se tornar uma Amazias da vida. Olha só, ia haver uma grande batalha. Aí sabe o que ele faz? Ele tem um exército grande. Mas ele resolve contratar, mesmo sendo mais ou menos, Deus ainda estava com ele. Deus ainda queria honrar ele. Olha para você ver, irmãos. Sabe o que eu vejo aqui? A prova do cuidado de Deus. Talvez você, podemos ser até mais ou menos, mas Deus é firme, Deus é constante, Deus é fiel, Deus é abundante na minha vida, na sua vida. Você não entendeu? Eu vou voltar. Deus é fiel, Deus é constante, Deus é abundante na nossa vida. Diga aleluia, dê glória, aleluia. Ele é constante, abundante, fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Glória a Deus. Aí Deus, por amor àquele homem, você pensa que Deus não te ama? A prova disso é você aí, eu Vivinho da Silva. É mais uma oportunidade que Deus te deu, que Deus me deu, para provarmos o contrário. Que nós o amamos, que não somos interesseiros, que nós não o servimos pelo que ele faz ou pelo que ele dá, nós o servimos por quem ele é. Entendeu? Não, vou voltar. Nós temos que aprender a servir a Deus por quem ele é, não pelo que ele nos dá, não pelo que ele faz, porque ele tem poder de fazer tudo, mas eu sirvo ele porque eu o amo, porque eu o adoro, porque eu não consigo viver sem ele. Tem alguém aqui que ama ele? Tem alguém aqui que não consegue viver sem ele? Levanta a tua mão direita e o adore. Aleluia, aleluia. Levante a tua mão e o adore. Eu não consigo viver sem ele. Aleluia. Eu não consigo ficar sem essa presença. Quando Davi assume o trono em Israel, a arca da aliança, a arca da presença, já tinha mais de 10 anos que estava ausente. Davi falou: cadê a arca? A arca simboliza, representa, tipifica a presença. Davi falou: cadê a presença? Vira para o teu vizinho aí, de máscara mesmo, você que está aí, diga: cadê a presença? Tem gente que perde a presença e nem sente. O próprio Davi, ele escreve: não retires de mim o teu Santo Espírito e nem me lances fora da tua presença. Eu vou voltar: não retires de mim o teu Santo Espírito e nem me lance fora da tua presença. Davi vira e diz: olha, vamos buscar a arca tem que estar aqui, tem que ter a presença. Imagina 10 anos, mais de 10 anos sem a presença. Tem gente que se acostuma, sem a presença. Isso é um perigo, meu irmão. Isso é um perigo. É a espiritualidade moderna. Serve a Deus sem a presença de Deus. Quer dizer, o Senhor mandou dizer, o Senhor nem lá está. Isso é um perigo. Ezequiel toma a palavra e diz: ai dos profetas loucos, dizendo: o Senhor mandou dizer, sem eu tenho mandado. Ai, meu Deus. Ele diz:
Ai, e tá cheio deles aí, viu? Na internet, então, nem se fala. Instagram, Facebook, tá fazendo a montoeira. Tá cheio. Não tenho nada contra a profecia, pelo contrário, eu também sou profeta. Mas tem que ser no espírito, irmão. Essa espiritualidade moderna, ela é perigosa. Davi falou, tem que ter a presença. A presença está nos seus planos. Seus planos envolvem a presença de Deus. O que você está projetando, Deus está nesse projeto. Deus está no meio, seus planos. Deus está inserido nesse plano. Deus está inserido nesse projeto. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aleluia. 10 anos, mais de 10 anos sem a presença de Deus. Meu Deus. Aí na hora da batalha, chegou o momento da batalha. E ele queria ter certeza da vitória. Então ele contrata o exército de Israel. Porque naquela época, a nação era dividida em duas partes, Israel e Judá. Então ele estava reinando em Judá. Israel era outro rei. E aí ele decide contratar os de Israel, que estavam vindo como mercenários. Eles não estavam vindo lutar por uma causa, eles estavam vindo lutar por dinheiro. Ele paga para eles, deixe-me ler aqui, 100 ciclos, não é isso? 100 talentos, 100 talentos de prata. Aí ele decide pagar. Deus levanta um profeta e fala assim, vai lá e fala para ele. Vai lá e fala com ele. Deus levanta um profeta para confrontar. Vai chegar um momento, irmãos, na nossa vida, ou vai haver momentos, em que Deus vai levantar um profeta para confrontar conosco. Só que a espiritualidade moderna não aceita o frente a frente. Não aceita ouvir a verdade. Sabe por quê? A verdade dói, mas ela liberta. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo, a verdade dói, mas liberta. Você quer ser liberto? Aceita a verdade, ouça a verdade, pratique a verdade. Deus sempre vai levantar alguém para confrontar com você. E glória a Deus por isso. Porque Paulo apóstolo fala que aquele que não aceita disciplina, não aceita correção, não é filho, é bastardo. Paulo diz isso. É filho? Você é filha? Você é filho? Então aceite a disciplina, aceite a correção. Aceite o confronto. Pecado tem que ser confrontado, irmão. Pecado não tem que passar a mão em cima, não tem que guardar no oratório, fazer uma vitrine, está aqui meu pecadinho secreto. Não, pecado tem que ser confrontado, confessado e abandonado. Pecado é assim que a gente lida com o pecado. Então, Deus levanta um profeta para confrontar com ele. Aí no confronto, o profeta deixa claro. O profeta deixa claro para ele algumas condições que Deus queria deixar. Primeira condição, Deus estava dizendo para ele assim, olha, a vitória vem de Deus. Vira para o teu vizinho e diga, a vitória vem de Deus. Por mais que você seja bonzinho, por mais que você seja experiente, por mais que você contrate um exército de mercenários, a vitória vem de Deus. Nada vai mudar isso. A sua vitória, ela vem de Deus. Não espere ela de outro lugar. Sua vitória vem de Deus. Aleluia. Está entendendo o que eu estou pregando? Primeira coisa que o profeta foi levar para ele. E deixou claro para ele, rapaz, você quer a vitória? Sua vitória vem de Deus.
Que ilusão é essa? Achar que contratar mercenários vai te dar vitória. Você conhece o Senhor, conhece a palavra do Senhor, sua vitória vem de Deus. Aleluia. Segunda coisa que eu quero que você aprenda: eu só vou te dar a vitória se você dispensar essa gente. Ai. Sabe essas associações que você tem feito? Sabe essas sociedades que você tem feito? Essas amizades que você tem feito? Deus está falando, só vou te dar a vitória se você afastar dessa gente. Porque essa gente não tem compromisso comigo. Eles têm compromisso com o dinheiro. Eles têm compromisso não com a causa. Eles não estão indo para a batalha para te honrar, para te defender, não. Eles estão indo porque eles foram pagos. A Bíblia tem de tudo, né, Ademar? Eu amo a Bíblia, gente. Eu amo a Bíblia, assim, de uma maneira, você não faz ideia. Eu amo a Bíblia, assim, extraordinária. Eu só vou te dar a vitória se você dispensar essa gente. Aleluia. Aleluia. Orialamante, terra sé. Vai imaginando aí os mercenários aí que você tem que dispensar, tá? Vai dispensando os mercenários. Agora olha o que ele vira para o profeta. Olha o que ele vira para Deus e fala: mas e a prata que eu paguei para eles? Ele não esboçou nenhuma preocupação em desagradar a Deus, ele estava preocupado com prejuízo. E os 100 talentos de prata? E a prata que eu paguei? Tem muita gente que preocupa com isso. Está com medo do prejuízo. Sabe qual foi a resposta do profeta? Deus pode te dar muito mais. Você está preocupado do prejuízo? Porque você emprestou e a pessoa não pagou? Preocupa com isso não. Ele está mandando te dizer, está aí no versículo 9, Deus pode te dar muito mais. Levanta a tua mão e glorifica. Deus pode te dar muito mais. Aleluia. Ele estava preocupado com o que ele pagou. Ei, quem nunca tomou prejuízo na vida? Toda vez que o inimigo me dá um prejuízo, não é constante. Mas Satanás, ele sempre tenta te roubar por tabela. Porque ele não consegue tocar diretamente por causa da fidelidade do dízimo, que é a proteção do seu patrimônio. Aí ele vai por tabela. Aí ele usa o migrador. Sabe o que é migrador? De tempo em tempo. É aquele que migra de lugar em lugar, de tempo em tempo. Aí vem um migrador. E aí ele vai te causar o prejuízo por tabela. Quando isso acontece, eu olho para o céu, levanto a minha mão, falo: Senhor, tudo que eu fiz foi para a tua glória. E se tem um inimigo para roubar, tem um Senhor para dar. Multiplica, Senhor, multiplica. E eu nunca deixei de ver a multiplicação de Deus na minha vida, nem na minha casa, nem na minha família, nem no meu casamento, nunca deixei de ver. E é por isso que eu não deixo de ser justo. É por isso que eu não deixo de procurar honrá-lo em tudo. Esse homem não estava preocupado em entristecer, desagradar a Deus, desobedecer a Deus. Ele estava preocupado no prejuízo. Mas e a prata que eu paguei para eles? O profeta vira e fala assim: ó, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar uma coisa. Deus pode te dar muito mais. Aí, ó, o olho cresceu. Ai, Deus vai. Ai, Deus dá o dobro. O mínimo de Deus é o dobro. Você não entendeu? Eu vou voltar. Vocês estão desligados hoje, hein? O mínimo de Deus é o dobro. Agora, olha a coisa. A quinta coisa que eu vejo aqui. A quarta é que Deus pode nos dar o dobro.
é que Deus pode nos dar muito mais. A quinta coisa, ele dispensa 100.000 homens, de quem o Senhor lhe farou. E eles mesmo tendo recebido sem lutar, voltaram para suas casas ardendo em ira com raiva. Vocês viram aí? Hã? Amazias então ouve a voz de Deus e dispensa os mercenários, debaixo de uma orientação de Deus. Aqueles homens receberam sem trabalhar, não foram para a guerra, foram embora com raiva. Está entendendo? Não entendeu não, né? Os mercenários que eu falei aqui, quando você dispensar eles, quando você parar de andar com eles, entender que você é um cristão, que crente anda com crente, que crente não fica andando de mão dada com o mundo. Está entendendo o que eu estou pregando para você? Que você não é bobo e nem boba. Quando você começar a despachar, sabe o que vai acontecer? Vão ficar com raiva de você. Receberam esses 100 talentos aqui de prata, simboliza os benefícios que a sua amizade, que a sua presença trouxe na vida dessa pessoa. Mas a hora que você dispensar, eles vão ficar furiosos, viu? Não vão gostar não. Dispensa. É por isso que eu sou uma pessoa de poucos amigos. Hoje eu estava conversando com meu filho mais velho. E eu falo abertamente com os meus filhos. Eu falei, crente não tem que ter amizade com o mundo. Crente anda com o mundano, com o mundo, para pregar, para testemunhar do Evangelho. Você não tem que andar com ele para fazer as mesmas obras. Você anda para testemunhar da glória. Eu falei isso com ele hoje. Mas então é só com crente? Eu falei assim, às vezes nem com crente. O melhor de tudo é só. Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Converso com todo mundo, atendo todo mundo, mas eu gosto de ficar sozinho. Isso não é solidão não, querido. Isso é solitude. Existe uma disciplina espiritual chamada solitude. Solidão é quando todo mundo te abandona. Solitude é quando você abandona todo mundo para ficar sós com Deus. E essa é a melhor parte para mim. É o que eu mais gosto. Ficar sozinho com Ele. Ai, isso não tem preço, moço. Momentos com Ele, isso não tem preço. Você passar horas na presença dEle, não tem preço. Tem gente que passa horas e horas na presença dos outros. E é por isso que você tem perdido o prazer de passar tempo na presença dEle. Porque você já se acostumou com a presença dos homens. E está se esquecendo da presença de Deus. Então, quando você começar a dispensar os mercenários, aquelas amizades infrutíferas, até mesmo da igreja, porque no fato de frequentar a igreja, de estar na igreja, de tocar, de cantar, até de pregar como muitos aí, não compensa andar com certas pessoas. Paulo apóstolo fala sobre isso, vai ler a Bíblia. Paulo escreve isso aos Coríntios, ele diz assim, olha, aquele que diz que é irmão, mas é devasso, é beberrão, é isso, é aquilo. E Paulo vai falando a lista e fala assim, com esse tal, nem assentais para comer. Isso não é acepção não, irmão. Isso não é acepção não. Acepção é quando você fica separando as pessoas e desfazendo delas. Agora, existem associações que não são benéficas. Existem amizades que você não pode nutrir. Oi, oi, ou paz do Senhor, ponto. Infelizmente, irmãos, infelizmente, é isso. Aonde eu chego, eu sou querido. Todo mundo quer ficar perto de mim.
mas nem sempre quero estar perto de alguns. Tem uns que eu tenho que dispensar, mercenários. Mercenários da fé, mercenários na fé, espiritualidade moderna. Eu poderia passar a noite toda falando sobre isso aqui para vocês. Porque meu papel é ensinar. E eu estou aqui para isso. Sexta coisa que eu vi aqui, nesse texto interessante, é que ele foi para a batalha e voltou vitorioso. E ele trouxe ainda os despojos, que foi ouro e muitas outras coisas. Mas ele cometeu um erro. Deus fez o que prometeu, mas ele não fez o que ele prometeu. De ser fiel, de servir a Deus. Cuidado com o que você promete para Deus. Cuidado. Ele foi para a batalha e voltou vitorioso, cheio de ouro, cheio de... Deus deu para ele o quê? Muito mais. Só que aí sabe o que ele fez? Se você continuar lendo o texto, ele volta da batalha e traz os deuses daquele povo. E traz os deuses daquele povo. Versículo 15, olha aqui. Versículo 15, acompanhe comigo. Porquanto a ira do Senhor foi acesa contra Amazias, e ele enviou-lhe um profeta, o qual lhe disse: por que tens buscado os deuses do povo, os quais não puderam livrar eles da sua própria mão? Ó, olhe para mim, já estou concluindo, viu, irmã Cléo? Maravilha. Ele trouxe os deuses escondidos, enroladinho, escondidinho. Lá no quarto dele, acendeu um incenso, adorando aqueles deuses. Achou que Deus não viu? Deus levanta o profeta e fala assim: vai lá e fala para ele. O profeta chega para ele, está aqui no versículo 15. O profeta fala com ele: como é que você está adorando, acendendo incenso, fazendo oração para esses deuses que não puderam nem livrar os donos deles das suas próprias mãos? Meu Deus, aqui eu paro. Você está doido? Você ouviu um negócio desse aqui, é para acabar, meu irmão. Hã? Não é verdade? Eu não sei nem como é que é o nome daquele animal, né, daquela ave, que quando ela vê alguém ou ela assusta, ela enfia a cabeça num buraco. Meu Deus, eu queria achar um lugar para mim. É o avestruz, é? Me esconder. Olha que vergonha, irmão. Ele adorando falsos deuses, escondidinho, escondidinho. Aí chega o profeta. E ele tentou cobrir, esconder. Ele falou assim: Deus manda te dizer. Como é que você adora os deuses de que nem puderam livrar os donos deles das suas próprias mãos, rapaz? Como é que você adora um Deus desse? Para mim fechar essa mensagem, o sétimo e último ponto aqui sobre Amazias e sobre a espiritualidade moderna. Por incrível que pareça, irmãos, mesmo depois de sair vitorioso, ele deu as costas para Deus, o Deus que lhe deu a vitória, desprezando o Senhor. Eu quero falar para você nessa noite: não despreze a Deus. Não despreze aquele que te honrou, que tantas vezes te honrou. Aquele que te deu aquilo que você achava que era impossível, mas ele te deu. Aquilo que você achava que era impossível de acontecer, mas ele fez acontecer. Não o despreze. Não vire as costas para ele. Não o abandone. Não o deixe. Que seja o contrário. Que você passe as suas horas de oração ou as suas madrugadas como Davi, agonizando, dizendo: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. É melhor que seja o contrário, implora ele para ficar.
Chama a presença dele. Dia e noite. Ah, mas eu já estou incomodando. Não incomoda não. Ele tem prazer nisso. O Espírito Santo anseia por essa comunhão. O Espírito Santo anseia por este momento de estarmos juntos, de estarmos na presença. Então, nesta noite, Ele está te chamando. Cuidado com essa espiritualidade moderna, interesseira, que só quer o que lhe interessa. Cuidado com isso. Que busca a Deus, recebe de Deus o mínimo, que o mínimo é o dobro, e depois dá as costas. Cuidado, não faça isso. Não faça isso. Deus está vendo. Isso aqui é um texto para mostrar que Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Não adianta, você pode esconder do homem, você pode esconder de quem você quiser, mas de Deus nada podemos ocultar, nada podemos esconder, porque a Bíblia Sagrada diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Não adianta você transparecer o santarrão, transparecer o crentão, ou querer ser. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem é você na intimidade. Deus sabe quem é você ao avesso. Deus sabe. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Então, não banque o santarrão. Não banque o melhor. Não banque. Não, porque tudo o que está acontecendo é Deus. Foi Deus. Não há mérito nenhum nosso, nem meu, nem seu. É Ele. Eu vou repetir uma coisa que Ele tem ministrado no meu coração muito forte esses dias. Fala para o meu povo, não é sorte, não é o acaso, não é o esforço, é Deus. Fala para o meu povo que não é o esforço deles, não é a inteligência deles, não é sorte, não é o acaso. Por acaso aconteceu. Não existe acaso, porque do nada, nada surge. É Deus. Vira para o teu vizinho e diga, é Deus. O que está acontecendo contigo é Deus. Podemos não ser fiéis na proporção que tinha que ser, mas é Deus. Deus é fiel. Ele não nega a si mesmo. Ele não desampara. Pode aplaudir, pode glorificar. Ele é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Xuribicalabaçu. Simples assim, ó. Simples assim. Nada mais do que isso. Que Deus abençoe você, a sua vida. Lembre-se, Deus está vendo. E é chegado o tempo de dispensar os mercenários. Só sugam. Deus vai falar assim, ó, dispensa. Eu vou falar uma coisa que vai ofender um bocado de gente, viu? Para de gastar a vela com defunto ruim. Gostou não? Está na hora de começar a dispensar os mercenários. Ah, mas eu investi, e o que eu dei? Deus pode te dar muito mais. Tá bom? Eu termino com isso. Deus pode te dar muito mais. Não fica preso pelo que você fez pela pessoa, não. Não fica preso pelo que você realizou pela pessoa, não. Deus pode te dar muito mais. Está na Bíblia? Tá. Nós acabamos de ler. Então, meu filho, recebe aí porque é de graça. Deus pode te dar muito mais. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Fechei a minha Bíblia, tá? Quero orar por você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Deus pode te dar muito mais. Coloque a mão à altura do seu coração. Deus, a tua palavra foi pregada, ministrada, ó Pai, aqui neste altar, nesta casa de oração. E ó Deus, eu te peço que o Senhor venha com mão forte a direcionar, a mostrar o teu filho, que nós não podemos te servir, Pai, pela metade, de crer no Senhor pela metade, que nós não podemos, ó Deus, ser um cristão mais ou menos. Essa espiritualidade moderna, Senhor, nos livra dela, nos puxa para perto de Ti. Se preciso for, Pai, levanta homens, mulheres de Deus, para confrontar-nos, para o confronto, para que possamos voltar para a posição, para que possamos voltar para a direção certa. E Deus nos ensina a ter uma fé verdadeira, não uma fé interesseira. Não, Deus, livra-nos dos mercenários, livra-nos, Deus, e nos coloca no caminho certo. Livra-nos quando o Senhor nos der muito mais, aquilo que está reservado, Pai, para mim, para os meus irmãos, para esta pessoa que está recebendo esta oração, que ouviu esta palavra. Meu Deus, aquilo que está reservado para ela, Pai, que é o muito mais, que não venhamos dar as costas para o Senhor, que não venhamos afastar de Ti, que não venhamos Te abandonar. Assim, Deus, eu oro, eu Te peço, em Cristo Jesus, Pai, por favor, não nos deixe. Por favor, Senhor, não nos lance fora da Tua presença e nem retire de nós o Teu Santo Espírito. Pelo contrário, fica conosco, Senhor. Enche-nos da Tua glória, da Tua presença. Dai-nos, Pai, dai-nos a alegria da salvação. Dai-nos a alegria da comunhão. Dai-nos a alegria, o gozo da Tua presença. Obrigado, Senhor. Enche a nossa vida de glória. Enche esse ambiente de glória. Enche o nosso quarto de glória. Sim, Pai, porque não há companhia melhor do que a Sua. Não há presença melhor do que a Sua presença. Então, Deus, nós oramos, Te pedimos encarecidamente, Senhor, não nos deixe, não nos abandone, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, e Te agradeço, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a igreja diga, glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. A igreja diga, Deus abençoe, está terminado, vão em paz, que o Senhor os abençoe e os acompanhe, tá? Paz seja convosco.